O nariz. Bastava mencionar o nariz do Naigu Shenshi, que toda a gente em Iknoo sabia do que se estava a falar. Não importava que o seu nome lhe atribuísse a sabedoria de Zenshi, ou que ele fosse um dos 10 sacerdotes honrados para ministrarem dentro, Naigu, no Palácio Imperial em Kyoto. O que importava era aquele seu nariz. Uniforme na grossura desde a base até a extremidade. O nariz pendia uns bons 15 centímetros, desde o lábio superior até a baixa do queixo, como uma salsicha pendurada ao meio do rosto. O nariz tinha sido uma fonte constante de tormento para o Naigu desde os seus primeiros dias como jovem acólito até agora, depois dos 50, quando alcançara o seu elevado cargo atual. É claro que, exteriormente, ele fingia que aquilo não incomodava, e não apenas porque achava errado um sacerdote preocupar-se com o nariz, quando devia ansiar exclusivamente pela chegada da terra pura. Aquilo que ele odiava, acima de tudo, era que outras pessoas se apercebessem da sua preocupação com o nariz. E aquilo que ele receava, acima de tudo, era que a palavra nariz aparecesse no decurso de uma conversa. Havia duas razões pelas quais o Naigu não conseguia lidar com o seu nariz. Uma era de que ficava mesmo no meio do seu caminho, durante grande parte do tempo. O Naigu não conseguia comer sozinho cada vez que tentava a extremidade do nariz tocava no arroz, na malga de metal. Para lidar com esse problema, à hora das refeições, fazia um discípulo sentar-se à sua frente para lhe segurar o nariz com uma ripa de madeira longa, estreita, com 2,5 cm de largura e 60 centímetros de comprimento. Não era uma coisa fácil de fazer. Fosse para o discípulo que sustinha a ripa, fosse para o próprio Naigu. Certa vez, durante uma refeição, um pajem do templo que substituía o discípulo espirrou e deixou o nariz cair na papa de arroz. A história espalhou-se de imediato, atravessando o rio até Kyoto. Mesmo assim, esta não era a razão principal pela qual o Naigu era atormentado pelo seu nariz. Ele sofria principalmente devido ao mal que aquilo fazia à sua autoestima. As pessoas de Iknoo acostumavam dizer que o Naigu Senki tinha sorte em ser sacerdote. Nenhuma mulher alguma vez iria querer casar-se com um homem com nariz como aquele. Alguns até afirmavam que tinha sido justamente por causa do nariz que ele entrara para o sacerdócio. O próprio Naigu, porém, nunca sentiu que, por ser sacerdote, sofresse menos com o nariz. Na verdade, a sua autoestima já era demasiado frágil para ser afetada por algo tão secundário como o fato de ter ou não uma mulher. E assim, através de meios ao mesmo tempo ativos e passivos, procurou reparar os danos infligidos à sua autoestima. Começou, antes de mais, por experimentar formas de fazer o nariz parecer mais curto. Quando não havia ninguém por perto, segurava no espelho e, com uma intensidade febril, examinava o seu reflexo por todos os ângulos. Por vezes não bastava mudar simplesmente a posição do rosto para se confortar, e por isso tentava uma pose a seguir a outra, pousando a bochecha na mão ou afagando o queixo com as pontas dos dedos. Nem por uma vez, contudo, se convenceu de que o nariz parecia mais pequeno. De fato, por vezes, achava que quanto mais tentava, mais comprido o nariz parecia. Então, soltando novos suspiros, ai, ai, de desespero, voltava a pôr o espelho na caixa e arrastava-se novamente para o púlpito, para retomar a entoação do Canon Sutra. A segunda forma como lidou com o problema foi prestando atenção aos narizes das outras pessoas. Muitos acontecimentos públicos tinham lugar no templo de Iknoo, banquetes de beneficência para os sacerdotes, leituras do Sutra e por aí afora. Filas e filas de celas de monges enchiam os terrenos do templo. E todos os dias, os monges aqueciam a água do banho para os muitos residentes do templo e visitantes laicos, os quais seriam todos estudados de perto pelo Naigu. Ele esperava alcançar a paz descobrindo um único rosto com um nariz como o dele. E assim os seus olhos não colhiam vestes azuis nem brancas,
barretes, cor de laranja, saias cinzentas, a veste sacerdotal que ele tão bem conhecia mal existia para ele. O Naigu não via pessoas, mas narizes. Embora um grande bico encurvado pudesse passar-lhe debaixo da vista de vez em quando, nunca descobriu um nariz parecido com o seu. E a cada falhanço em encontrar aquilo que procurava, o ressentimento do Naigu aumentava. Era inteiramente devido a esse sentimento que muitas vezes, enquanto estava a falar com alguém, agarrava inconscientemente na extremidade pendente do seu nariz e corava como um jovem. E por fim o Naigu percorria a pente fino as escrituras budistas e outros textos clássicos à procura de uma personagem com um nariz como o dele, na esperança de que isso lhe proporcionasse um pouco de conforto. Porém, não estava escrito em lado algum que os narizes de Mokuren ou Shirohotsu fossem compridos. E Ryujo e Meimo, é claro, eram bodhisattvas, com narizes humanos normais. Uma vez, ao escutar uma história chinesa, ele ouviu que Liu Bei, o imperador Shu Han, tinha orelhas compridas. Ah, se ao menos tivesse sido nariz! Pensou ele, como me sentiria melhor? Quase não precisamos de mencionar aqui que, mesmo quando empreendia esses esforços passivos, o Naigu também dava passo mais ativo para reduzir o seu nariz. Tentou tudo. Bebeu uma decocção de abóbora-serpente cozida, esfregou o nariz com urina de rato. Nada funcionou, porém. O nariz continuou pendurado 15 centímetros abaixo dos lábios. Certo outono, contudo, um discípulo seu que fora a Kyoto, em parte para fazer um recado ao próprio Naigu, voltou a Ikenoon com um novo método para reduzir narizes que aprendera com um médico amigo. Este médico era um chinês que se tornara um sacerdote de elevada condição num dos principais templos de Kyoto, o de Shirokakuji. Fingindo, como de costume, que não se preocupava com o nariz, o Naigu começou por não aceitar submeter-se ao novo tratamento. Ao invés, às horas das refeições, exprimia o seu pesar pelo fato de o discípulo se ter dado ao tanto trabalho. Naturalmente, dentro de si nutria a esperança de que o discípulo o instasse a experimentar o tratamento. E o discípulo devia ter noção das táticas do Naigu. Mas o próprio desejo do mestre de empregar tais táticas parecia direcionar o discípulo mais para a simpatia do que para o ressentimento. Tal como o Naigu esperava, o discípulo usou todos os argumentos que conseguiu imaginar para persuadir o mestre a aceitar o tratamento. E tal como sabia que faria, o Naigu acabou por se submeter às fervorosas exortações do discípulo. O tratamento, na verdade, era em si bastante simples. Ferver o nariz e fazer com que alguém caminhasse sobre ele. A água a ferver podia ser obtida todos os dias nos banhos do templo. O discípulo trouxe imediatamente um balde cheio de água, demasiado quente para que se lhe tocasse. Se o Naigu se limitasse a mergulhar o nariz diretamente no balde, seu rosto poderia ficar escaldado pelo vapor ascendente. Por isso fizeram um orifício numa bandeja, pousaram-na sobre o balde e enfiaram o nariz pelo buraco até a água ferver. O nariz propriamente não sentiu calor nenhum. Depois do nariz ter estado mergulhado durante um bocadilho, o discípulo disse: "Creio que já cozinhou o suficiente, Vossa Reverência." O Naigu dirigiu-lhe um sorriso contorcido, pelo menos pensou ele com alguma satisfação. Ninguém que estivesse a ouvir aquele comentário poderia imaginar que o assunto dizia respeito ao nariz. O nariz cozido, porém, era agora acometido de comichão, como se tivesse sido mordido por pulgas. O Naigu retirou o nariz do buraco da bandeja e o discípulo começou a pisar nele, ainda a exalar vapor, com toda a sua força. O Naigu fazia com o nariz esticado nas tábuas do soalho, observando os pés do discípulo a mover-se para cima e para baixo, à frente dos seus olhos. De vez em quando o discípulo lançava um olhar de piedade para baixo, na direção da cabeça careca do Naigu, e dizia: "Isto magoa Vossa Reverência?" O médico disse-me para o calcar com toda a força. Mas
Magoa? Naigu tentou abanar a cabeça para indicar que não doía. Mas com os pés do discípulo a trilharem o nariz, foi incapaz de o fazer. Em vez disso, ergueu os olhos até conseguir ver as fendas em carne viva dos pés gretados do discípulo e soltou um grito em tom zangado. Não! Não magoa! Longe de sofrer. A comichão que sentia no nariz quase fazia com que ele soubesse bem ter o jovem a pisá-lo. Depois de estarem assim algum tempo, pequenos altos parecidos com grãos de milho miúdo começaram a formar-se no nariz, até este ficar parecido com um pássaro, totalmente depenado e assado. Ao ver isso, o discípulo parou de pisar e murmurou como se estivesse a falar sozinho. Agora devo puxar isto com uma pinça. O Naigu inflou as bochechas numa aparente exasperação enquanto observava o discípulo aplicar o tratamento. Não que ele não estivesse agradecido pelo esforço, mas, por muito que apreciasse a bondade do jovem, não gostava que tratasse o seu nariz como uma coisa qualquer. O Naigu observou com apreensão como um doente a ser operado por um médico do qual desconfia, enquanto o discípulo arrancava com uma pinça contas de gordura dos poros do nariz. As contas saíam 1,5 cm de cada poro, como as hastes das penas. Depois de acabar, o discípulo disse com um olhar de alívio. Agora só temos de o cozinhar outra vez. De sobrolho franzido numa desaprovação aparente, Naigu fez o que lhe disseram. Depois da segunda cozedura, o nariz parecia muito mais curto do que alguma vez parecera. Na verdade, não era muito diferente de um banal nariz adunco. Afagando o nariz recentemente encurtado, o Naigu dardejou alguns olhares tímidos na direção do espelho que o jovem sustinha à frente dele. O nariz, que antes pendia abaixo do queixo, tinha agora encolhido de uma maneira tão inverossímil que parecia estar suspenso sobre o lábio superior por um último e frágil suspiro. As manchas vermelhas que o marcavam tinham ali ficado provavelmente devido ao fato de o nariz ter sido pisado. Ninguém voltaria a rir-se desse nariz. O rosto do Naigu dentro do espelho olhava para o rosto do Naigu fora do espelho, com as pálpebras a pisarem de satisfação. Ainda assim sentiu-se pouco à vontade durante o resto do dia. Não fosse o nariz crescer outra vez, quer entoasse as escrituras, quer tomasse as suas refeições, erguia a mão e tocava discretamente no nariz. Encontrava-o sempre exatamente onde deveria estar, sobre o lábio superior, sem qualquer sinal de que tencionava descer mais. Depois chegou uma noite de sono e a primeira coisa que fez ao acordar, no dia seguinte, foi voltar a sentir o nariz. Este permanecia pequeno. Só então Naigu começou a desfrutar o mesmo alívio que tinha experimentado uma vez, havia anos, quando acumulara mérito religioso por ter copiado todo o Lotus Sutra à mão. Nem 3 dias completos tinham passado, no entanto, quando Naigu fez uma descoberta surpreendente. Primeiro, um certo samurai com assuntos a tratar no templo de Ikenoo pareceu ainda mais divertido do que antes, enquanto, mal falando com Naigu, lhe olhava fixamente para o nariz. Depois o pajem que tinha mergulhado seu nariz na papa passou por ele junto ao salão das leituras. O rapaz olhou primeiro para baixo, tentando suster o riso, mas por fim, incapaz de se controlar, deixou escapar. E finalmente, em mais de uma ocasião, um sacerdote subalterno, que permanecia perfeitamente respeitoso enquanto recebia ordens do Naigu cara a cara, começava a dar risadinhas, logo que este voltava as costas. Primeiro, Naigu imputou este comportamento à mudança da sua aparência. Mas só isso não parecia ser a explicação suficiente. É verdade que essa podia ter sido a causa do riso do pajem e do subordinado, mas a maneira como eles se riam agora era de alguma forma diferente da maneira como se riam antes, quando seu nariz era comprido. Talvez fosse simplesmente por acharem aquele estranho nariz curto, mais divertido do que o familiar nariz comprido, mas parecia haver mais do que isso. Eles nunca antes se riam tão abertamente. O nosso querido Naigu interrompia por vezes a entoação das escrituras
e murmurava este gênero de coisas para si mesmo, inclinando a cabeça calva para um lado. Seus olhos vagueavam até o retrato do Bodhisattva, Fugen, pendurado ao seu lado, e afundava-se em pensamentos sombrios, lembrando como as coisas tinham sido para ele até alguns dias antes, quando ainda tinha o nariz comprido. Tal como aquele que já não se pode afundar mais, se lembra dos seus dias de glória. Ao Naigu, infelizmente, faltava a sabedoria para encontrar uma solução para este problema. O coração humano alberga dois sentimentos contraditórios. É claro que toda a gente se comove com as pessoas que sofrem infortúnios, mas quando essas pessoas conseguem ultrapassá-los, sentimos um pequeno desapontamento. Até podemos sentir, para enfatizar um pouco o caso, o desejo de as mergulharmos novamente naqueles infortúnios. E antes que nos apercebamos disso, chegamos, ainda que apenas passivelmente, a albergar uma certa hostilidade para com eles. Foi precisamente por ter sentido esse gênero de egoísmo de espectador, tanto na comunidade laica como naquela dos sacerdotes de Ikeno, que o Naigu, embora desconhecesse a razão, sentiu um mal-estar indefinível. E assim, o estado de espírito do Naigu foi piorando a cada dia que passava. Mal conseguia dizer uma palavra a alguém sem ser iracundo, até que finalmente, mesmo o discípulo que tinha feito o tratamento ao seu nariz, começou a sussurrar nas suas costas: "O Naigu será punido por nos tratar tão mal, em vez de nos ensinar a lei de Buda." A pessoa que fez com que o Naigu se zangasse, especialmente, foi o pajem malicioso. Um dia o Naigu ouviu ladrar alto e, sem pensar muito nisso, foi lá fora ver o que é que estava a passar. Deparou-se então com o pajem, que brandia um pau comprido, perseguindo um cão peludo esquelético. Porém, o rapaz não corria simplesmente atrás do cão. Também gritava, como se dirigisse ao cão: "Não me acertas no nariz! Ha, 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 ha! Não me acertas no nariz!" O Naigu arrancou o pau das mãos do rapaz e bateu-lhe com ele na cara. Apercebeu-se então de que aquele pau era Ripa, que tinha usado para lhe segurar o nariz à hora das refeições. O nariz estava mesmo mais pequeno, pensou o Naigu, mas odiava o que aquilo lhe estava a fazer. Então, certa noite, algo aconteceu. O vento deve ter se levantado muito de repente após o pôr do sol, a julgar pelo irritante zunir do espanta-espíritos do pagode que lhe chegavam à almofada. Também o ar estava muito mais frio, e o Naigu, que envelhecia, não conseguia adormecer. Com os olhos bem abertos na escuridão, apercebeu-se de uma nova comichão no nariz. Ergueu a mão e sentiu o nariz ligeiramente inchado ao toque. Além disso, o nariz, e apenas o nariz, parecia febril. Seguimos medidas tão drásticas para o encurtarmos? Talvez isso me tenha provocado qualquer tipo de doença, murmurou Naigu para si mesmo, cobrindo o nariz com as mãos em concha, como se em reverência oferecesse flores ou incenso perante Buda. Quando acordou cedo como de costume, na manhã seguinte, o Naigu descobriu que as folhas de ginkgo biloba e dos castanheiros da Índia do templo tinham caído durante a noite, espalhando uma carpete dourada e brilhante sobre os terrenos do templo. Talvez devido à geada no telhado do pagode, a espiral de 9 anéis que o encimavam cintilava com o brilho ainda débil do sol nascente. De pé no alpendre, onde as persianas de treliça tinham sido erguidas, o Naigu Sinchi inspirou profundamente o ar matinal. Foi nesse momento que voltou a experimentar uma sensação quase totalmente esquecida. O Naigu lançou bruscamente a mão ao nariz, mas o que sentiu não foi o nariz pequeno que o tocara na noite anterior. Era o mesmo velho nariz comprido que ele sempre tivera pendurado uns bons 15 centímetros, desde o lábio superior até abaixo do queixo. Em apenas uma noite, o Naigu sentiu a mesma viva sensação de alívio que experimentara quando seu nariz tinha encurtado. Agora ninguém voltará a rir-se de mim, sussurrou o Naigu silenciosamente dentro do seu coração, deixando o nariz ondular ao vento de outono naquela madrugada. Janeiro de